Thaís, vamos atualizar a galera como que tá a sua carreira profissional no momento. O que você tem feito? Qual que é a fase? Então, começo a filmar daqui a pouco, semana que vem, a gente está preparando uma série chamada Reencarne. Uma série de terror. Que demais. Jura, que demais. Juro. Um terror. Terror mesmo. Suspense com terror, tá? Eu amo o audiovisual brasileiro nessa parte de suspense e de terror. Acho que tem que crescer cada vez mais. É, porque a gente não produz tanto, né? Exato. Esse gênero. É um gênero, assim, que pra mim, não é um gênero fácil de fazer, porque não é um gênero que eu assista tanto. Porque eu sou medrosa. Assumo. Eu também sou medrosa. Pô, eu tenho um medo de filmes de terror, cara, juro. E aí, quando me chamaram, eu falei... E eu tinha tido uma reunião com o meu diretor lá da Globo, com o Zé Luiz de Lamarim, falando sobre desejos, né? Tipo, tava acabando a novela, eu falei, Zé, acho que você precisa saber meus desejos. Eu queria muito fazer... Eu tinha falado que queria fazer uma vilã e tal. Aí, cara... Porque eu falei, Zé, eu tô aqui há tantos anos, já fiz tantas coisas, eu quero fazer coisas diferentes. Ó, cuidado que você pede. Cuidado que você pede. Acabar acontecendo. Eu quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer uma vilã, tal, não sei o que. Ele falou, não, você vai fazer o que eu tenho pra você agora, é bem diferente. É uma série, Globoplay, de terror. E eu... Aquele silêncio, assim, de terror, Zé. E aqui, né? Por que eu falei? Por que eu falei? Aí depois eu fiquei pensando assim, cara, realmente é um gênero que as pessoas amam. É um gênero que é muito... Que não é contar... É um gênero que, assim, a trilha, ela é fundamental, a maquiagem é fundamental, Total. a câmera... A fotografia. A fotografia é fundamental. Tons mais frios, né? Tem uma coisa de... Não, mas é um terror brasileiro. Ele se passa no Goiás. Então, tons mais quentes. Então, é um terror quente, é um terror brasileiro, sabe? Sim. E é um terror que também tem... chama Reencarne, né? Então, a gente lida muito com o sobrenatural. E também tem uma questão de suspense, de thriller e tal. E aí, quando eu li o roteiro, eu só fiz assim, pô, Zé, obrigada. Será que vai dar pra fazer? Será que eu vou ter coragem de fazer isso? Começa a pensar o que foi que eu fiz pra coragem ele. novamente, né? Olha só, pensando agora, nem... Voltamos ao tema da coragem aí. E aí, quando eu peguei o roteiro pra ler, eu achei muito incrível. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer uma parada que eu tenho tanto medo? Porque eu poderia dizer não, né? De falar, galera, eu tenho medo, não dá pra mim. Eu falei, tenho medo e eu quero fazer. Porque não tem por que eu ter medo. Eu vou estar contando essa história. Né? Eu não vou estar... O medo é pra gente passar pro telespectador. Sim. Eu vou estar contando, eu vou estar por trás. Eu quero saber como é que funciona esse gênero. E aí eu aceitei. E a personagem é incrível também. E aí eu aceitei fazer. Então é isso. Estou me preparando para fazer uma série de terror chamada Reencarne. Talvez você vendo os bastidores até tire um pouco, né? Pois é, pode Desse ser que medo sim. todo. Pode ser que sim. E eu fico muito fascinada com o fascínio que as pessoas têm pelo gênero terror. É muito grande. As pessoas assistem. E essas séries, então, elas ficam tentando descobrir, ainda mais quando tem suspense. Isso. As pessoas se envolvem muito. Crimes né? reais também é outro tema que a galera As pessoas é muito fissurada. Adoram. E aí é isso. Eu vou fazer uma série de terror. Ainda morrendo de medo, mas vou fazer. Que demais. Perfeito. Começa a gravar agora, é isso? Curiosamente, hoje eu estava vindo para cá no aeroporto, cruzei com um diretor indo começar a filmar. Olha aí. Eles começam... O Bruno estava indo com parte da equipe hoje, o Bruno Safad. E eles começam a filmar na segunda, dia 10. Previsão para ano que vem? Depois. Hã? Previsão para ano que vem? Será? Eu não sei quando é a estreia. Mas vem aí, né? Como é Globoplay, a grade da Globoplay é flexível, né? Não sei como, na verdade, eu nem sei como funciona. Terminaram as gravações do The Masked. Terminamos muito tempo. Terminamos dia 9 de fevereiro as gravações. Que a final é agora, né? Domingo. Domingo. E como que foi fazer essa experiência? Que também é outro programa de muita coragem. Tanto para ser jurado, tanto para participar. Eu acho que para participar tem que ter mais coragem do que para ser jurado, gente. Porque é difícil ali, para quem tá ali dentro, eu acho. Porque as fantasias, elas não são simples. Elas são pesadas demais. E aí sempre tem, não consegue respirar, não consegue enxergar. Vira e mexe quando eles são revelados, eles falam, olha, agora eu tô vendo o palco. E a pessoa tem que
fazer todo aquele desenvolvimento ali, né? Correr Porque pro vocês lado, se conhecem muito. Qualquer brecha que dê, vocês vão reconhecer quem é a Mas eu pessoa. sou péssima. Eu sou horrorosa, Cris. Eu sou péssima. Não, tinha um que eu cismei que era o Lázaro. E eu perguntava pro Edu, é o Lázaro? O Edu é a voz do Lázaro? Você chegava Aí o em Edu casa, falava, Lázaro, não é a voz. Não chuta que vai ficar feio. Não é. E eu chutei várias vezes. E esse era o professor Coruja. E o Lázaro, sabia que eu tava nessa neura e começou a me enganar. Na verdade, foi ideia do meu filho, pensa. De 11 Ele começou a anos. fazer, tipo... Ele começou Começou a me plantar na enganar. sua plantar cabeça. desconfianças. E aí o Lázaro comprou a ideia, aí a papai minha tá mãe saindo pra comprou a ideia gravar, de né, todo mãe? Ele mundo. fazia, tipo assim, o quê? Papai tá Dava saindo umas- pra gravar e não falou o que é. Não, ele... Não, gente, é sério. Eu fui Papai falou enganada não sei por o uma que de criança. coruja. Não, falou assim... Em primeiro lugar, a gente estava em Salvador, em janeiro. A gente fica lá, né? Em Salvador, em janeiro. A gente tem casa lá, o Lázaro é de Salvador. E eu sempre volto antes para gravar o The Masked. Normalmente eu fico indo e voltando para Salvador. A gente fica ali de base. E aí, um dia, o João falou... Não, porque a gente foi para São Paulo. Eu parei e falei, São Paulo? Eu encontrei o João Pedro, que é o meu sobrinho, que estava aqui fazendo FUVEST. Eu falei... E meu sobrinho mora em Brasília. Eu falei, você encontrou o João Pedro? Ele é, mãe. Aí o Lázaro olhou pra ele e ele parou de falar. Aí eu falei, Tem coisa. achei estranho. Aí, depois, ele foi tão sagaz, assim, porque ele falou, professor Coruja. E o professor Coruja se apresentava no segundo grupo. E ele falou isso antes desse grupo ir ao ar. Ou Nossa, seja, ele cara. olhou, acho que nas redes sociais, e viu que tinha um professor Coruja. Que sagacidade, velho. Eu falei, mas como é que você sabe, professor Coruja, que ele não apresentou ainda? E aí eles foram me enrolando, Meu Deus, cara. eu ia acreditar também. Super Eu te ia entendo. total. Eu ia muito. Eles foram me enrolando. Aí teve um dia que pegaram um avião, aí eles foram comigo. Vieram pra Aí São Paulo me encontrar. Pelo amor de Deus, me conta. Não. Eu falei, Lázaro, é você. E ele, para com isso. Aí ele também falava, para, Thaís. Teve um dia que ele me ligou de casa. Olha, a toalha. Enfim, uma toalha que eu mandei bordar o nome. E ele detestou a fonte que eu escolhi e tal, não sei o que, ele ligou pra reclamar. E aí eu falei, mas chegou aqui, eu falei, fotografa a toalha. Cara, ele fotografa a toalha, não se fotografou. Aí eu falei, então, ferrou. Ele tá aqui, era dia de apresentação, eu falei, ele tá em São Paulo. Enfim, eu fui criando, eu falei, Paranoia. gente, aluguei, tipo, uma mansão na minha cabeça. Você sozinho. E você pensa, sozinha. a produção quer me enganar, quer fazer surpresa. Aí chegou um dia que a produção, tipo, 2 programas depois, a produção chegou pra mim e falou, a gente precisa te dizer uma coisa. O Lázaro não está aqui. Vocês juram? Faltando apenas 2 participantes na final. Thaís, não, ele não Lázaro. tá. E eu, gente, mas eu jurava. Eu caí todo... Meu Você teria filho- apostado dinheiro no... Meu filho me enganou, cara. Mas teve algum que você acertou em cheio? Em cheio, assim, não. É uma palavra muito forte. Mas eu acertei a capivara. Cara, e a vovó tartaruga, eles enganaram A gente ama os muito nomes, bem tá? a gente. Não, e a gente? gente- Tipo, e quando tem vovó tartaruga versus, sei lá... DJ Vitória Régia. DJ Vitória Reis falou, gente, isso é muito louco, esse programa. É um Street Porque- Fighter do mundo reverso. Porque a gente acha o programa muito louco mesmo. Porque é uma maluquice. Mas vocês entram na loucura. Mas é tão divertido. E aí, essa temporada, é a terceira temporada, né? Essa temporada agora, eu falei, gente, esse programa ele é mais profundo do que a gente imagina. Porque quando as pessoas tiram a máscara, elas estão tão emocionadas e elas passam por tantos desafios ali dentro, tantos desafios, assim... Primeira coisa física mesmo, de estar ali dentro, de não conseguir respirar, de ter que se movimentar. Segundo, que eles entram numa pira da competição que é de querer ganhar a parada. Porque ninguém tá ali deixando suas à toa, entendeu? E aí, tem gente que nunca cantou Tem. e tem bloqueio de cantar e aprende a cantar. Porque tá mascarado. Tem cantor que nunca dançou, que faz uma coisa um pouco mais parada e ali tem que ter toda uma desenvoltura. Então, as pessoas, de fato, elas estão saindo de um lugar confortável. Elas estão se testando. E quando entra nessa parada, e a parada do reality, que eu acho muito louca, que eu seria incapaz de participar... Corta, tô eu participando. 23 e 59. É o Lázaro. Essas de efeito, assim, né? Muito taxativas, elas são ótimas pra gente pagar a língua mais tarde. Editor, separa esse corte. Das Pois 6 é. meses a gente usa esse corte. Exatamente. Porque tem uma questão emocional que é bastante séria. Eu falo que eu nunca participaria porque
Eu detesto me desafiar nesse lugar do emocional, sabe? Falar, ai, eu não gosto. Não gosto. Tenho medo, não gosto de ficar nesse lugar de... Mas, na verdade, você está se vencendo o tempo inteiro, né? Então, o programa é uma grande maluquice, é uma grande diversão, a gente morre de rir e tal. Mas eu acho que... Mas ele emociona muita gente que está do outro lado também ali. Emociona em casa. Quando a pessoa tira e conta uma história do desafio, do que passou, a gente chora. Falo, cara, um programa que não era nada. Que você fala, nossa, esse programa é uma besteira. Vai, umas pessoas fantasiadas cantando um negócio, Sim, quando dançando. passava a chamada, a gente achava Tipo, que não vai virar. Que programa Nossa. maluco. De repente, o programa é um sucesso. Sucesso. Pois é. Porque é o inexplicável. Ele atinge a gente no lugar do lúdico, no lugar da criança, né? No lugar em que a gente não consegue explicar muito. E eu fico imaginando também quem tá na competição, porque não pode dizer quem é, e não pode pedir pra sua fanbase ajudar. Ele não tem torcida, E não ele não pode pode dizer, dizer gente, mesmo. vai lá, vota em mim, ou vai isso aqui. Mas Não os tem. fãs ajudam. Porque as pessoas em casa descobrem muito rápido. Muito mais rápido que a gente. Pra gente, quando vai pro ar, eu roubo direto da internet dicas. Entra no Twitter. Direto. Eu falo, quem tá dizendo que é não sei o quê? Eu falo, ih, acho que a internet acertou. Pode ser que não. A internet acerta sempre Acerta antes mesmo. da gente. Porque a gente já tá gravando, quando vai ao ar, já tem pelo menos 1 ou 2 programas gravados, 3, quiçá. Então a gente já chutou errado pra caramba. E no primeiro a internet acerta vários. A gente Que riu loucura. muito quando o Matheus Solano chutou que o filtro era o Igor do Flow. Ah, Ele ele falou, é o é. Igor do Flow. O filtro foi o primeiro que eu acertei, que era o Richarlison. Olha aí. Aí marcavam o Igor do Flow no vídeo. É você, né, Igor? O Matheus Solano falou ele assim, como assim? Mas foi muito engraçado, porque a maneira como chamaram, como foram contar pro Igor, foi muito danada, porque assim, você é um Igor, um filtro florido. Sei lá, era o nome do filtro, era o quê? Filtro de barro. Filtro de barro. E aí, só que alguém mandou um tweet só assim, e do nada, o Igor 3K é um filtro de barro na Globo. E ele falou, gente, não devia nem ver o programa. Ele não tava sabendo dessa referência. Daí ele falou assim, cara, o que é? Estão falando mal de mim? O que é? Eu fiz alguma coisa errada? Isso significa alguma coisa? Isso significa alguma coisa? Você sabe que a Débora Falabella hoje, estava com ela no telefone, ela falou, cara, você falou que eu era vovó tartaruga, me deu... Falei, porra, vovó tartaruga? Ela não tinha visto também. Ela falou, depois eu vi que era a Nanda arrebentando muito na vovó tartaruga. Amiga, obrigada por dizer. A vovó tartaruga. É isso que o programa causa. Ela disse que a Cíntia, a irmã dela, falava, Débora, Thaís te conhece, é você. E não pode falar nem pra irmã, não pode falar Não, e dentro aí de ela casa. ficava brincando com a Cíntia, falava, não sei, Cíntia. Não sei se sou eu, se não sou eu. E a gente entra também numa pira louca, que é isso. A gente tá aqui com você e eu tô falando, olha, é a Cris que tá lá. Juro. Por que elas puxaram esse assunto tá lá. assim? Porque elas estão puxando esse assunto, já que foram convidadas para a próxima temporada. Todo mundo A Yas, uma hora vai perguntando. ser. Se eu fosse algum convidada, eu ia momento- com certeza. Porque a Yas canta. Em Você algum momento. canta? Aham. Em Ia algum muito. momento... E eu não danço, então seria um momento Ó, tá libertador pra mim. vendo? Eu entrei numa pira que era a Paola Oliveira também. Podia ser Porque também. eu passei pela Paola no aeroporto e um médico, eu tenho um endócrino que também é dela, falou, a Paola tava aqui, veio, sei lá, provar roupa no carnaval. Ele falou. Aí eu encontrei com ela no aeroporto, de manhã, muito cedo, voltando. Ela, vim ver meu pai. Eu falei, The Masked Singer. Não bateu a desculpa. A Paola está no The Masked Singer. Porque eu também não falei pra ela, ué, o Theo falou que você veio provar roupa pro carnaval. A gente entra nessa pira também. Então, O ano que vem tá lá, Thaís falando, é a Yas. Esse aí também é a Yas. Esse aí é a Yas. Quando a Priscila Alcântara veio aqui, não tinha acabado a temporada dela do The Nossa, Masked. é mesmo. E ela era o unicórnio. E a gente assim, você é o unicórnio. É. E ela, que unicórnio, gente? Para. Tipo, Eu não todo gosto de mundo falando, unicórnio, meu bicho preferido. Aí ela falou, eu tipo, amo leão, sei lá. eu amo leão. É. Vocês estão falando de unicórnio, nem sei o que vocês estão falando. Ela falou, seria mais fácil ser um girassol, né? É. Daí, era. Era Priscila ela. Alcântara. Tá lá Bandida. arrasando, Mas maravilhosa, a Priscila, apresentando. ela arrasa muito, gente. Ela é uma artista múltipla, né? É porque ela apresenta muito bem, ela canta de um jeito que eu nunca vi igual. Inacreditável. A gente fica... Ivete, que canta pra caramba, quando ela começa a cantar, a Ivete fala, para. Jura, a Ivete fica assim, ó. Nunca vi igual, nunca vi igual. Nunca vi igual. A Ivete pira com ela cantando. Imagina, a Ivete que entende técnica, entende Sim. tudo. E fala assim, isso que a Priscila faz? Não é
Não é todo mundo que faz, não, hein? Dificílimo fazer esse negócio que ela faz. Ela tá, a Priscila cantando, aí a Ivete fica só falando pra gente. Admirando, porque a Priscila é demais mesmo. Assino embaixo. É, especialzinha, especialzinha.